João era um dos 12 apóstolos de Jesus e tradicionalmente é associado aos escritos do Evangelho de João, 3 epístolas e o Apocalipse no Novo Testamento. Ele viveu no primeiro século depois de Cristo e foi exilado na ilha de Patmos, onde recebeu as visões apocalípticas registradas no livro do Apocalipse. João desempenhou um papel fundamental na comunidade cristã. João recebeu as visões que mais tarde seriam registradas no livro do Apocalipse. É crucial para compreender a natureza simbólica e profética de suas palavras. A tradição cristã identifica João como o apóstolo e discípulo de Jesus, e seu exílio na ilha de Patmos ocorreu durante o reinado do imperador Domiciano, por volta do final do primeiro século depois de Cristo. Se esta é a sua primeira vez em nosso canal, ou se você ainda não nos segue, convidamos você a se juntar à nossa comunidade. Sua participação é fundamental para nós. Ao seguir, dar like e compartilhar nosso conteúdo, você nos ajuda a manter o canal e a promover mais a nossa fé. Vamos crescer juntos, trabalhando e orando por uma vida mais plena, cristã e significativa. Obrigado por fazer parte desta jornada. Durante o governo de Domiciano, que reinou de 81 a 96 d.C., houve um período de intensificação das perseguições aos cristãos. O imperador buscava consolidar o culto imperial, exigindo lealdade inquestionável à sua pessoa, inclusive sendo chamado de Senhor e Deus. Os cristãos, firmes em sua crença em um único Deus, recusavam-se a prestar culto ao imperador como uma forma de adoração divina. Isso os colocava em conflito direto com as autoridades romanas, e muitos foram perseguidos, presos ou exilados. João, como líder cristão e figura proeminente na comunidade, tornou-se alvo dessas perseguições. O exílio na ilha de Patmos foi uma medida comum naquela época, onde as autoridades procuravam isolar e suprimir as vozes dissidentes. Nesse contexto desafiador, longe de sua comunidade e enfrentando incertezas, João teve as visões que compõem o Apocalipse. O livro do Apocalipse é conhecido por suas imagens simbólicas e apocalípticas, muitas das quais são interpretadas como representações figurativas de eventos históricos, presentes e futuros, em uma linguagem codificada compreensível para os cristãos da época. As visões de João ofereceram consolo e esperança para as comunidades cristãs que enfrentavam perseguições e desafios, apresentando uma visão do triunfo final de Deus sobre as forças do mal. Além disso, João enviou mensagens específicas às 7 igrejas da Ásia Menor: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, abordando suas situações particulares e incentivando a fidelidade e a perseverança em meio às adversidades. O Apocalipse, assim, não é apenas uma revelação profética, mas também uma carta pastoral destinada a fortalecer a fé das comunidades cristãs em um momento de tribulação. As 7 igrejas referem-se a um conjunto de 7 comunidades cristãs mencionadas no livro do Apocalipse, capítulos 2 e 3. Essas igrejas eram localizadas na província romana da Ásia Menor, atualmente parte da Turquia, e representavam congregações reais na época em que o Apocalipse foi escrito, por volta do final do primeiro século depois de Cristo. As 7 igrejas são Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia. Igrejas recebem uma mensagem específica de Jesus, transmitida através de João em suas visões apocalípticas. As mensagens incluem elogios por boas práticas, advertências sobre questões problemáticas e exortações à fidelidade e arrependimento. Essas cartas às igrejas têm sido interpretadas de diversas maneiras ao longo da história cristã, algumas vezes como conselhos pastorais específicos para aquelas congregações e, em uma dimensão mais ampla, como lições atemporais para a igreja como um todo. As mensagens destinadas às 7 igrejas abordam questões como a perseverança na fé, a resistência contra a apostasia, a rejeição de ensinamentos falsos e o chamado ao arrependimento. A inclusão dessas cartas no Apocalipse destaca a preocupação de Jesus com o estado espiritual e ético das comunidades cristãs naquela época, fornecendo orientação relevante para os desafios que enfrentavam. Os 4 cavaleiros do Apocalipse. Os 4 cavaleiros do Apocalipse são uma visão simbólica encontrada no livro bíblico do Apocalipse, capítulo 6. Esses cavaleiros,
cada um montado em um cavalo de cor diferente, representam a chegada de eventos significativos associados a AOS, julgamentos divinos e a consumação dos tempos. O simbolismo por trás de cada cavaleiro oferece uma visão profunda dos desdobramentos escatológicos e do destino da humanidade. O primeiro cavaleiro, montado em um cavalo branco, traz consigo uma coroa e um arco. Este cavaleiro é frequentemente interpretado como representante da conquista e da vitória. Seu arco sem flechas pode sugerir uma conquista baseada em engano ou falsidade, indicando o início do período apocalíptico. O julgamento associado a ele alerta para a chegada de falsos profetas e enganos que desafiarão a verdade espiritual. O segundo cavaleiro, montado em um cavalo vermelho, simboliza a guerra e o derramamento de sangue. Sua presença indica o advento de conflitos e instabilidade global. Este cavaleiro retira a paz da terra, resultando em guerras e tumultos, representando um julgamento divino relacionado à violência e à discórdia. O terceiro cavaleiro, montado em um cavalo preto, traz consigo uma balança. Este cavaleiro simboliza a fome e a escassez, representando julgamentos associados à privação de alimentos essenciais. A balança sugere uma economia desequilibrada, onde a comida se torna rara e as pessoas enfrentam dificuldades significativas para obter sustento, desencadeando um período de sofrimento e carência. O quarto cavaleiro, montado em um cavalo amarelo ou verde, representa a pestilência e morte. Este cavaleiro desencadeia doenças e pragas, trazendo consigo morte e desolação. O julgamento associado a ele destaca a vulnerabilidade da vida humana diante de pandemias e catástrofes de saúde, ilustrando a fragilidade da existência humana. Em conjunto, os quatro cavaleiros do Apocalipse apresentam uma narrativa simbólica poderosa sobre o juízo divino e os eventos apocalípticos que antecedem o retorno de Cristo. Essa visão apocalíptica, enraizada na tradição teológica, oferece reflexões profundas sobre a natureza humana, a justiça divina e a esperança última na redenção e restauração prometida por Deus. As sete trombetas. As sete trombetas são uma série de eventos apocalípticos descritos no livro do Apocalipse, especialmente nos capítulos 8 a 11. Cada trombeta representa um julgamento divino que é anunciado por um anjo ao tocar a trombeta correspondente. Esses julgamentos são parte integrante do cenário escatológico, delineando eventos dramáticos que antecedem a consumação final. Primeira trombeta. Ao soar a primeira trombeta, ocorre uma devastação na terra, afetando a vegetação e a terra. Há uma mistura de sangue e fogo, indicando um julgamento que atinge diretamente a natureza. Segunda trombeta. A segunda trombeta é associada a uma grande montanha ardendo em chamas, sendo lançada ao mar. Isso resulta em uma catástrofe marítima, afetando criaturas marinhas e embarcações. Terceira trombeta. A terceira trombeta traz a queda de uma estrela ardente chamada absinto sobre as águas. Isso contamina as fontes de água, causando amargura e morte. Quarta trombeta. Ao soar a quarta trombeta, acontece uma perturbação nos corpos celestes, afetando o Sol, a Lua e as estrelas. Isso resulta em uma diminuição da luz natural, causando escuridão em parte do dia e da noite. Quinta trombeta. A quinta trombeta é associada à liberação de criaturas demoníacas descritas como gafanhotos. Essas criaturas têm poder de atormentar a humanidade, mas são instruídas a não prejudicar aqueles que têm o selo de Deus. Sexta trombeta. Ao soar a sexta trombeta, ocorrem eventos catastróficos, incluindo a liberação de 4 anjos aprisionados no rio Eufrates. Exércitos massivos, somando 200 milhões, são soltos para infligir morte e destruição. Sétima trombeta. A sétima trombeta anuncia a consumação final. Há vozes nos céus proclamando que o reinado do mundo passou a ser do Senhor e do seu Cristo. Este é um anúncio solene do julgamento final e do estabelecimento do reino de Deus. Os julgamentos associados às 7 trombetas representam um período de intensificação do juízo divino, indicando a gravidade dos eventos que precedem a segunda vinda de Cristo. Esses relatos apocalípticos buscam transmitir uma mensagem teológica sobre a soberania de Deus, sua justiça e a necessidade da humanidade se voltar para Ele em arrependimento. Além disso, simbolizam a batalha entre o bem e o mal, destacando o triunfo final de Deus sobre as forças contrárias.
Interpretar esses eventos requer uma abordagem cuidadosa e respeito pelas diferentes tradições teológicas existentes. A Nova Jerusalém. A visão final de João é apresentada no livro do Apocalipse, capítulos 21 e 22, onde ele descreve a Nova Jerusalém, uma imagem simbólica do destino final dos redimidos. Nessa visão, João contempla uma cidade celestial descendo do céu, resplandecendo com a glória de Deus. A Nova Jerusalém é simbolizada como a noiva adornada para seu esposo, representando a união eterna entre Deus e seu povo. A descrição detalhada da cidade destaca sua grandeza e beleza, com portões feitos de pérolas, ruas de ouro puro e um fundamento composto por 12 preciosas pedras. A cidade não necessita de templo, pois a presença de Deus e do Cordeiro é sua luz eterna. Não há mais pranto, dor ou morte, e Deus enxuga todas as lágrimas dos olhos de seu povo. A Nova Jerusalém é um lugar de perfeita comunhão com Deus, onde a santidade reina supremamente. Essa visão final de João simboliza a consumação da história redentora, marcando o cumprimento das promessas divinas. A Nova Jerusalém representa a realização da esperança cristã, onde os fiéis desfrutam de uma existência eterna em comunhão direta com Deus. Essa imagem não apenas aponta para a recompensa dos justos, mas também para a restauração final de toda a criação. A mensagem subjacente é de esperança, consolo e vitória sobre o mal. A Nova Jerusalém simboliza não apenas um lugar físico, mas um estado de perfeição e comunhão espiritual. Essa visão final de João inspira os crentes a perseverarem em sua fé, lembrando-os de que, no final, a promessa divina de uma nova criação e comunhão eterna será plenamente realizada. O livro do Apocalipse desempenha um papel crucial na teologia cristã, proporcionando uma visão apocalíptica que abrange desde a revelação de Deus até a consumação final da história. Seu impacto nas crenças cristãs é profundo e multifacetado, moldando perspectivas sobre o propósito da existência, a soberania divina, o triunfo sobre o mal e a esperança na redenção final. Em resumo, o Apocalipse não apenas fornece uma narrativa apocalíptica fascinante, mas também fundamenta muitos aspectos da teologia cristã, moldando a compreensão da soberania divina, a vitória sobre o mal e a esperança na redenção final. Queremos agradecer a todos vocês por estarem aqui e fazerem parte desta comunidade. Sua presença e apoio são essenciais para o nosso canal. Ficamos muito gratos por ter vocês conosco.